gente, sejam bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza aqui na AltV. Meu entrevistado de hoje é o Silvano da Silva, fundador do projeto Mais Verde. Silvano, bem-vindo. Obrigado muito pelo Obrigada a você por ter aceito e estar aqui com a gente hoje. Como que é o projeto? Bom, o projeto Mais Verde ele surgiu da necessidade de conter um pouquinho a expansão urbana na zona sul de São Paulo. A gente, por morar ali na margem da Guarapiranga, a gente viu o crescimento demográfico se acentuando e junto com ele todas as mazelas, né, urbanas aí junto. Então houve muita degradação, desmatamento, uma despreocupação com o ambiente em si, muito lixo descartado em área verde, em área pública, e a gente resolveu fazer alguma coisa, né? Primeiro pela preocupação da represa, pela preocupação pela Guarapiranga. E Isso depois, em que ano? Isso em 2006. Tá. E aí a gente começou a buscar qual era a melhor alternativa para a gente fazer uma ação local ali. A gente entendeu que o reflorestamento das áreas verdes seria um foco bacana para se trabalhar ali e para tentar recuperar um pouco daquilo que se havia perdido. E passamos então a correr atrás de mudas, né, para fazer um plantio comunitário e tal. Na época a dificuldade de se encontrar muda nativa era muito grande, né? Então a gente passou a produzir essas mudas, né? Então, em casa mesmo, aos trancos e barrancos, a gente começou a produzir essas mudas. Chegamos aí a mais de 200 espécies, né? As mudas nativas da Guarapiranga são as mesmas da cidade de São Paulo ou não? A gente divide regionalmente em áreas, por exemplo, a gente costuma usar nos nossos plantios árvores da Mata Atlântica do Sudeste. Então a gente considera aí a Mata Atlântica desde da parte da serra lá até um pouquinho da transição com o Cerrado, né? Então se a gente tomar por base, a gente usa as endêmicas do estado de São Paulo, né? Mais para nossa região aqui, porque não adianta a gente trazer árvores ou mudas de 200, 300 quilômetros de distância, porque a qualidade genética daquelas lá não são as mesmas daqui, né? Então o objetivo nosso é valorizar esse endemismo, né? Ou seja, a muda do local, a matriz, a mãe do local, e tentar produzir localmente. Então nosso raio de ação é pequeno, né? Então a gente praticamente produz as mudas colhendo ali na região de Parelheiros mesmo, para ter a certeza de que o endemismo ali está garantido. Quais são as consequências se vocês plantassem não endêmicas? A gente teria primeiro porque o que é mais comum em plantios de compensação é a baixa diversidade, né? Então, quando a gente faz plantio, a gente procura ampliar o máximo de espécies. Outra coisa comum em plantios que se faz fora aí, plantios aleatórios, é a inserção de espécies exóticas. Essas geram mais mal do que bem, né? Porque elas viram dominantes, elas não têm predador natural, elas causam mais problemas do que benefício. E a qualidade genética, a gente sabe que a gente não está importando nenhuma praga que porventura aconteceu em outro lugar, a gente não está trazendo na carga genética da semente alguma consequência, alguma praga genética que está na outra região. Então, quando se valoriza o endemismo, a gente sabe que a matriz, a árvore-mãe, estando ali, ela tem as mesmas características. Então, o plantio, quando ele não é criterioso assim, pode trazer mais prejuízos do que benefício. Por isso que a gente é bem focado nisso. Qual a maior dificuldade que vocês têm nesse plantio? A gente sempre trabalhou sozinho, por conta, por iniciativa própria, né, e por ideologia, né? É uma bandeira que a gente carrega e como tudo na vida, você trabalhar sozinho é sempre mais lento, né? Não digo que seja mais difícil. Difícil não é, porque trabalhar para o meio ambiente sempre é compensador, mas é mais lento, né? Então a área que a gente está refazendo, se houvesse algum tipo de patrocínio, de financiamento, de algum tipo de auxílio, eu acredito que a gente estaria muito mais à frente, né? Poderia atingir muito. A gente faz muitas ações sociais também em escolas, em outras comunidades, e tudo é muito difícil, muito vagaroso por causa disso. Então, o nosso alcance, a nossa produção e o nosso trabalho de regeneração é sempre lento em virtude disso, né? Da falta de um apoio financeiro mesmo para o projeto. Porque não é difícil você arrumar pessoas, né? Você transformar as pessoas, o modo de vida, o modo de consumo, o modo de ver a natureza. Qualquer ações dessa, de cada 10 pessoas que a gente trabalha,
aí uns 20% viram eco-chato, eco-louco, viram amantes incondicionais da natureza. Então não precisa muito, porque é um resgate. Na verdade, a gente não está colocando conhecimento novo, a gente está resgatando aquilo que eles perderam com o tempo. É verdade. Justamente essa é a minha pergunta. Há quanto tempo você está lá? Porque eu andava de barco na represa do Guarapiranga desde pequenininha, assim. Quando eu era pequenininha, eu frequentava muito lá. E nunca meu pai falou, não bebe a água, né, toma cuidado, sai, vamos passar água limpa. E hoje eu continuo frequentando, mas minha entrada na represa já é mais... não é tão frequente, né? E a gente não deixa entrar água na boca, tenta que não aconteça. Quanto tempo você está lá? E é muito triste ver isso, né? Ver essa natureza toda ao redor da represa, mas que a gente não pode usufruir, assim, de verdade, né? 100%. Eu tenho 3 filhos, né? E também eu nunca os impedi de entrar, né? Por sorte a gente está numa parte que ainda é uma das melhores, né? Teve recentemente aquele flutuador, né? Que passou por lá e as condições lá foram uma das melhores da Guarapiranga, então oxalá por isso, né? Mas a gente sabe que pelo que se faz hoje com a nossa subbacia, através de todos os órgãos públicos aí, que se faz com o Rio Pinheiros desaguando na Bílis, e isso volta para Guarapiranga, essa falta esse desmazelo do poder público com a nossa represa, a gente sabe que isso, por mais que haja ações sociais no entorno de revegetação, que refaça a vegetação ciliar, por mais que se tire as comunidades ribeirinhas ali que estão na margem, o que o poder público faz com a Guarapiranga e com a Billings é muito triste. Se há desmatamento, há lei para reflorestamento. Onde há áreas no estado de São Paulo para reflorestamento? Na verdade, a área degradada foi um grande problema para a Dersa, inclusive, né? Na época do estrago do Rodoanel, ela queria compensar e não tinha mais onde, né? Porque eram áreas privadas, né? Então, existe uma problemática aí, que é a lei da compensação. Funciona da seguinte maneira: se hoje eu quero construir aqui no meu bairro, eu quero construir algum empreendimento, e ali tem 3 árvores, eu posso tirar desde que eu compense, né? Só que não importa onde eu vou compensar, esse que é o grande problema. No caso desses grandes empreendimentos, futuramente, com essa lei da compensação, a gente vai ter compensações de desmatamentos acontecidos aqui em São Paulo, plantados no Rio de Janeiro, plantados no Paraná, né? Porque aqui não vai ter mais áreas públicas para fazer isso. Então a própria compensação, ela é ótima, né, para muitos empreendimentos, mas ela não resolve de todo o problema, né? Uma floresta... Você acha isso errado, né? Não, a permissividade da compensação como outorga para você fazer uma obra, eu acho errado, né? Eu acho que não se pode, por exemplo, desmatar com a ideia de que se eu plantar 4, 5 árvores ali, eu vou estar compensando uma floresta ou um fragmento de floresta que eu destruí aqui. Porque foram milhares de anos para formar aquele equilíbrio ali. Existe muita coisa que a gente desconhece, né? Que depende da... Exato, que depende, o ciclo ali está perfeito, está fechado, e para a gente começar a gente vai precisar de mais milhões de anos para refazer, né? Florestas não são só árvores. Por exemplo, por falta de espaço público, replantar em outra cidade, outro estado... Absurdo, porque o prejuízo fica aqui, né? O prejuízo está no local onde foi feito o empreendimento, e a compensação vai para outro lugar. Então, a gente não tem tanta área. Compensado é outro estado. Exato. Não a gente. É o caso do Rodoanel, né? Nós éramos o pulmão de São Paulo, né? Parelheiros, extremo sul, a gente tem um remanescente bacana, a produção de água, e aí passou o Rodoanel. Então, hoje a gente está respirando lá todo o monóxido de carbono do país inteiro que passa por ali, né? E no local onde foi feito onde foi desmatado, a compensação dali está indo para outros parques cada vez mais distantes. Por sorte, conseguiram desapropriar algumas áreas, e a gente até ganhou alguns parques ali. Não são a recompensa suficiente, mas pelo menos os parques estão ali. Mas logo não vai ter onde.
plantar, não vai ter área para se comprar. Então eles vão cada vez mais longe para fazer essa compensação. E aí que está o grande problema, né? Imagina com esse advento aí de Copa do Mundo, de Olimpíadas, o que não pode acontecer nesse Brasilzão nosso aí. A cobrança não poderia ser exercida unicamente na Secretaria do Verde? Afinal, é ela que teoricamente é responsável pelo Verde de São Paulo. A Secretaria do Verde ela tá sobrecarregada. Grande problema. Foi dividido recentemente, né? Então a gente conseguiu aí ter uma divisão que está facilitando um pouco. Eles estão caminhando com uma consciência muito melhor hoje. A facilidade de acesso está muito bacana. Só que não é só com relação à Secretaria do Verde, até porque existe uma hierarquia, né? E o problema começa sempre lá no topo. Então, mas ela escreveu aqui, a gente fica dando tiro para todos os lados e ninguém resolve, dá raiva mesmo, porque fica um jogando pro outro, e é difícil você saber com quem que a gente vai falar. Quando for denúncia, a Secretaria do Verde é o canal, sempre, né? É dali que tem que partir, ou com a administração regional do seu bairro, prefeitura, alguma coisa. Só que existe uma outra coisa que vem na sequência da denúncia, que é a cobrança. Denunciou, tem que cobrar, tem que exigir, tem que ir pra cima. Você já fez alguma denúncia que deu certo? Já. Cobrança e... Já. Teve uma que eu precisei ligar pro chefe de segurança, né, da Guarapiranga. Eu tive que mandar um e-mail para o Ortega porque eu não estava conseguindo, e ele é responsável pelo programa de defesa das águas, né? Eu não estava conseguindo com os poderes locais, né, com postos de policiamento, com subprefeitura, e aí eu fui acima, eu fui buscando quem estava acima dele, e aí eu consegui chegar nele e em 10 minutos ele conseguiu resolver o problema, que era enfim, eu não vou falar agora, senão a minha cabeça vai ficar plena, mas era um problema grave com a Guarapiranga. Né? Tá, 2 perguntinhas. Belo Monte, que acabou de ser aprovado aí, e Código Florestal. Nossa. Os assassinatos que tiveram no Pará, foi uma semana de massacre lá, vaia no Congresso, por conta da votação do Código Florestal, um código que o mundo inteiro é contra, o Brasil inteiro, né, ONGs, universidades, os intelectuais do país estão falando contra. Belo Monte a mesma coisa. Quem conhece do assunto, os técnicos, os cientistas, né, eles são contra. E o Brasil, esses problemas ambientais, eles não podem ser administrados por políticos. Não pode se fazer politicagem com questões tão importantes para o nosso futuro. Só que eles não ouvem os argumentos técnicos, eles fazem politicagem. Né? Então transformam assuntos de grande relevância, né? É o nosso futuro, são as nossas reservas aí, trazendo esse tema para meia dúzia de políticos incompetentes decidir, né? Que eu acho um descaso. Sempre, e outra, se a gente for observar, existe muita corrupção, muita falcatrua, muito jogo, muito esquema, e isso acontece aos nossos olhos e nós estamos de braços cruzados. A gente assiste essa palhaçada de braços cruzados, né? Como se isso fizesse parte do nosso dia a dia, como se o Brasil fosse assim mesmo. E como se não pudesse mudar. Como se não pudesse mudar. E não adianta mais a gente ficar falando, pense em quem você vota, analise o seu voto, converse com o seu deputado, que na verdade você não consegue chegar nele nunca, né? Eu acho que a gente tem que humilhar essa raça de canalha que a gente tem governando o nosso país e tentar mudar de uma forma ou de outra. Eu acho que não dá mais para a gente ficar tentando mudar através da democracia. A gente precisa fazer algum movimento um pouco mais forte, que envergonhe eles, envergonhe os filhos deles, envergonhe a família deles de ter um pai canalha como a maioria dos nossos deputados. Tipo o quê? Você tem alguma sugestão? Eu acho que a gente precisaria de um movimento mais forte. Não adianta fazer passeata na Paulista com um grupo que é da defesa dos animais, com outro grupo que é de outro movimento. Eu acho que a gente precisa se juntar a todos esses grupos, todos esses movimentos e dar um basta nessa questão do que acontece no país, desse monte de esquema, um monte de caixa 2, dinheiro aqui, dinheiro lá. Eu acho que todo mundo deveria mudar essa cara, né, e tentar fazer um movimento só, um movimento de clamor único, né, contra a corrupção, por exemplo. Acho que isso deveria aparecer em todas as mídias. A gente está muito sujeito, né, ao que a mídia faz também, ela joga, ela manipula. Então, o negócio está tão emaranhado, é um emaranhado de corrupção tão grande, que eu acho que só o povo é que consegue. Se ele se unir,
todos os credos, todas as filosofias, acho que todo mundo tem que se reunir para formar um movimento coeso, único, e dar um brado forte contra a corrupção, contra a cannabis, contra a hipocrisia, contra essa rifa que estão fazendo no nosso Brasil. Essa mobilização única, ela está perto de acontecer? Eu acho que está todo mundo de saco cheio já, né? Acho que tem muita gente de saco cheio. Eu acho que faltou alguém para levantar uma bandeira e falar, vamos embora, vamos nessa, vamos encarar. É lógico que tem gente que já está querendo financiar o assassinato, uma bomba atômica em Brasília. Né? Não chegaremos a esse extremo, mas eu acho que precisa ficar bem claro, né? Até para os nossos filhos, que a gente não concorda com isso. Só tem gente querendo financiar. Não, já tem. Eu financio. Bora matar. Tem umas turmas aí que já estão... Eu também toco, mas não estava sabendo. Tem. Vamos divulgar. Tem um grupo já querendo colocar PCC, outros querendo abrir a porta para Al-Qaeda, outros querendo que os gringos venham tomar conta da Amazônia, porque o Brasil não consegue mais. Então tem muita... Né, eu lembro que há algum tempo atrás a preocupação era com a biopirataria, né, dos países de fora levar o conhecimento que a gente não tem da nossa mata. A preocupação, eles estão levando todo o nosso conhecimento, as nossas espécies estão patenteando, estão vendendo depois o produto, né, o remédio e tal. Hoje, a gente, além de não conhecer todo esse nosso potencial, a gente está destruindo esse potencial. O que é pior? Né? A biopirataria, né, sendo levada, esse conhecimento sendo levado, mas a floresta permanecendo, ou por causa dessa má administração de políticos e grandes madeireiros do Pará, a gente deixar com que saiam aqueles caminhões e caminhões da floresta com aquelas toras centenárias e ficar de braços cruzados. Eu acho que precisa dar uma acordada, precisa ter alguma bandeira séria para carregar, buscar alguma ideologia. E para a juventude de hoje, a maioria não tem ideologia nenhuma, não tem bandeira nenhuma. A única bandeira que ainda dá, né, orgulho de se carregar hoje em dia é a bandeira de cunho ambiental. Né? Então, já deixo até um apelo para essa nossa juventude aí, né, que às vezes está perdida, sem rumo. Né? Eu acho que é a única bandeira hoje que vale a pena a gente carregar é a bandeira ambiental. Silvano, e-mail, site, blog... Vamos lá, eu tenho um e-mail que é projetomaisverde@terra.com.br e o nosso site é projetomaisverde.xpg.com.br. Muito bem, obrigada mesmo pela vinda aqui. E eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês. Obrigado. Valeu, gente, também para vocês. Um beijo para todos e até quinta-feira que vem.